Queria que você pegasse sua Bíblia e abrisse lá em 2 Coríntios 5:10. Ali em... Deixa eu ver se está muito certo. Em 2 Coríntios 5, 9 e 10, na verdade, vai falar: mas sem exílio, nem o nosso verdadeiro lar são os que mais, nem o nosso verdadeiro lar são o que mais importa. Servir a Deus com alegria é o principal e o que desejamos fazer, a desrespeito das circunstâncias. Cedo ou tarde, todos teremos de ficar frente a frente com Deus, independente das nossas condições. Compareceremos à presença de Cristo e receberemos o que plantamos por meio da nossa conduta, boa ou má. Primeira coisa que eu queria compartilhar, né, que é interessante deixar bem específico, é que quando a gente está falando do tribunal de Cristo, a gente não está falando nada a ver com salvação, né? A gente está falando sobre julgar a nossa conduta, o que nós fizemos a partir da salvação. Então, a salvação, nós cremos que a salvação ela é por meio da fé, ela é por meio da graça mediante a fé, né? Então, eu sou salva porque eu creio, eu sou salva porque eu faço coisas boas, ou porque eu sou uma pessoa boa, porque eu não pego. Não, eu sou salva porque eu creio em Jesus, isso basta, porque a obra de Jesus é suficiente para a salvação. Então, nós não perdemos a salvação pela conduta que fazemos. Então, se nós perdêssemos a salvação pelo que nós fazemos, a nossa vida ela seria centralizada na salvação. Por exemplo, eu ia viver minha vida baseado no que eu tenho que buscar a salvação sempre. Uma vez eu fui num lugar com a minha amiga, né, e na hora da oração lá, que eles oraram pro almoço, enfim, eles começaram a orar que todos nós permanecêssemos em busca da nossa salvação. Daí, se a gente for imaginar que a nossa vida ela tem que ser baseada em buscar a salvação, a gente não vai viver propósito nenhum de vida. Nós não vamos expressar Jesus para pessoas, nós não vamos pregar para pessoas, nós não vamos viver milagres, porque o nosso maior objetivo vai ser, cara, eu tenho que ser salvo. Então, eu vou passar o resto da minha vida com medo de ir para o inferno, porque a minha salvação ela não é certa, né? E a verdade é que Jesus ele sempre dá certeza naquilo que ele faz. Então, Jesus ele não ia nos deixar com dúvida, porque imagina, tá, eu sou salvo, batizei, tudo mais. Daí no outro dia eu peco e eu penso, não, cara, não sou mais salvo. Então, tipo assim, eu fico com dúvida daquilo. Coisas de Deus, elas nunca vão nos gerar dúvida, elas sempre vão nos gerar certeza, né? Só que quando a gente fala do tribunal de Cristo, não é para gerar medo em nós, não é para eu não quero deixar você com medo, você não quer deixar você com medo, os líderes não querem deixar você com medo. Não, é para isso gerar temor no nosso coração, para que nós venhamos ter isso vivo no nosso coração. Cara, um dia eu vou estar de frente para Jesus e eu vou ter que ele vai avaliar toda a minha conduta. Quando fala de avaliar, ele não está falando de eu deixar de ser salvo, ou enfim, isso, né? Ele está falando sobre eu reinar com ele. Porque tem muitos cristãos hoje que eles decidem governar a sua vida ao invés de renunciar o governo da sua vida para governar no milênio. O que é? O que eu posso fazer, né, para reinar? Aplicar os princípios da nossa vida, os princípios do reino, por exemplo. Deixa eu pensar. Se a minha mãe, por algum motivo, ela me trata muito mal, e eu aplicar a honra nisso, eu vou ser com certeza galardoada por isso. Então, eu ter galardões, eu ser recompensada por aquilo, para reinar com Deus, é eu aplicar os princípios. Porque quando eu aplico os princípios, automaticamente eu estou vivendo a vontade de Deus aqui na Terra, né? Quando eu falo de ser, na verdade, esse tribunal ele não vai ser para julgamento, mas ele vai ser para correção, e para correção, disciplina, para ver quem vai reinar, quem são os crentes que vão reinar. Enfim, e os que não reinarem, nós queremos que eles vão participar da grande tribulação, né? Mas não é isso que eu quero entrar agora. Eu quero entrar no ponto de, cara, várias vezes na minha vida, assim, muitas pessoas falaram pra mim, cada coisa que tu fizer é uma pedrinha cada coisa que tu fizer é uma pedrinha na sua coroa. E daí eu ficava pensando, né, eu andando no reino cheio de pedrinha na coroa, tipo, bem de boa, né? Daí eu tava estudando, enfim, e Jesus falou comigo, cara, vamos supor que você tá lendo um jornal. Daí nesse jornal tá escrito bem assim,
tal rainha perdeu a coroa. O que você imagina? Com certeza, né? Você imagina que ela deixou de ser rainha por algum motivo. Então, quando Jesus está falando em nos coroar, ele não está falando em me dar uma coroa física, mas ele está falando da posição de coroa, da posição de vencedor. Então, nós estamos estudando, pregando Apocalipse, porque nós queremos que todos os irmãos eles participem do milênio, que eles governem juntamente com nós o milênio, né? Então, não tem nada a ver com salvação isso. Tem a ver com correção e disciplina, porque nós queremos que nem o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele tinha tudo para desfrutar de uma vida boa, de uma vida com o pai dele. Só que ele foi lá e ele pegou toda a riqueza, toda a abundância que o pai dele tinha para ele por herança e gastou tudo com coisas fúteis, né? Então nós queremos que o filho do tipo do filho pródigo, ele vai ficar na grande tribulação e ele vai ser tanta pressão que ele vai amadurecer. Ele vai amadurecer, talvez, nós queremos, né, que muitos eles vão ser martirizados, né? E muitas pessoas elas vão ser geradas nessa grande tribulação, porque são, enfim, né, consequência, porque vamos supor não, né, vai acontecer isso, mas vamos dizer que o filho pródigo ele ficou na grande tribulação. Daí muitas pessoas elas vão ver, cara, agora ele teve revelação, cara, é a volta de Jesus está voltando, isso é a grande tribulação, porque ele já sabia, ele batizou, creu, só que ele decidiu ter o controle da vida dele. Então ele tá ali, tá no controle da vida dele, e faz, todo mundo some, todo mundo é arrebatado, e ele fica ali. Então, tipo assim, ele vai doar a vida dele na grande tribulação, porque ele sabe que Jesus está voltando. Ele sabe que uma hora ou outra Jesus vai voltar, e ou ele vai subir, ou ele vai descer, né, um dos dois. Então, ele entrega a vida dele, e isso é, de certa forma, para ser testemunho para as pessoas que não escutaram o evangelho, né? Porque ele vai estar doando a vida dele, outras pessoas não, cara, isso deve ser verdade, realmente, Jesus deve estar voltando, essas pessoas sumiram e tal. Eu imagino, irmãos, que nessa grande tribulação muitas pessoas vão ficar aflitas, né? Sumiu tal pessoa. E daí, tipo, no primeiro tempo ali, eu acredito que vai ser algo, tipo, sumiu, daí talvez eles esqueçam, nem dão tanta atenção. Mas eu acredito que quando passar os primeiros 3 anos e meio de paz e entrar para os 3 anos e meio de guerra, vai ser algo muito forte, que as pessoas elas vão se desesperar o tanto, porque a palavra diz, né, que as pessoas elas vão, tipo, não vai ter como elas se matar, tipo assim, tô sofrendo tanto por matar, não tem como, não vai ter como isso, sabe? Elas vão ser obrigadas a passar pela grande tribulação, né? Nós cremos o quê? Que primeiro é o arrebatamento, né, que é o arrebatamento dos vencedores. Os cristãos, vamos supor que sejam perdedores, que na verdade eles vão ficar e aí Jesus vai arrebatar, né, os vencedores. Depois vai vir a grande tribulação, que os filhos pródigos eles vão ficar na grande tribulação, vão passar pela grande tribulação. Depois depois tem a segunda vinda de Jesus, daí Jesus vem com os vencedores. Ele, enfim, ressuscita as pessoas que foram martirizadas, as pessoas que morreram, as pessoas que já viram nele. Daí acontece tudo aqui. Mas o filho pródigo, eu quero entrar nesse ponto que é bem interessante. O filho pródigo, ele não é somente o filho que se desviou. Não é, por exemplo, tem uma pessoa na minha célula que ela batizou, azarada e tal, só que ela não tem uma vida com Deus. Ela foi lá, batizou, creu, ficou com medo, batizou porque achou que ela ia pro inferno, batizou, creu, e daí depois ela sumiu. Não fala só, o filho pródigo não fala só desse tipo de filho, mas ele fala também do tipo de filho que trata as coisas da vida com Deus com leviandade, sem prioridade, sabe? Porque a palavra diz que nós temos que primeiro dar prioridade para o reino dos céus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, os filhos pródigos são aqueles que não dão prioridade, sabe? Prioridade para nada com Deus, sabe? E eu creio que Deus está nos levando a um tempo, irmãos, que é um tempo de colocar as coisas no lugar, que eu estava compartilhando na reunião de célula. Cara, eu vivi um tempo da minha vida que eu achava que eu estava super organizada na minha vida, tipo assim, na minha vida com Deus, nas coisas que eu estava tratando, em tudo, assim, serviço, escola, tudo. Só que, na verdade, a gente está tão acostumado com uma desorganização que isso parece estar desorganizado. A gente está tão acostumado com uma desorganização que parece que está organizado. Então, às vezes, a nossa vida está totalmente bagunçada. Quando eu falo isso, não tô falando de, eu não tenho tempo pra nada. Não, eu tô falando, cara, como eu tenho tratado as coisas que Deus tem me dado.
o que eu tenho feito a partir da salvação? Jesus, que nem eu falei no início, Jesus, ele não te deu a salvação e é só isso. Não tem que ficar em busca da salvação, não, cara. Você tem que entender o propósito de Deus para tua vida e viver ele, porque a salvação é só o início de tudo, é só o início de onde Deus vai te levar, é só o início do que tu tem feito, sabe? E eu queria ler outra coisa com vocês, se vocês puderem abrir aí, lá em Mateus 25. Mateus 25 eu vou ler porque eu gosto de ler para contextualizar bastante. Mateus 25:1. Jesus disse: naquele dia, o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegar no sono. À meia-noite se ouviu um grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças começaram acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças juizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fique vigiando, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, eu quero compartilhar com isso. Um dia eu estava pregando com meu irmão, né? E daí ele falou que ele não precisava batizar agora. Que ele podia, se ele fosse morrer, ele podia ficar em coma e aceitar Jesus naquela hora, sabe? E às vezes nós levamos com tanta leviandade, que nem ali as moças, elas achavam que o noivo ia demorar. Por isso que elas não estavam nem aí para a vasilha. E as outras estavam tão apaixonadas por Jesus, que a primeira coisa que elas fizeram é pegar o óleo reserva antes de dormir. As outras não. As outras, elas foram dormir e, cara, se Jesus voltar, voltou. Elas não estavam apaixonadas. O que eu imagino? Imagina que tem um casal que ele vai casar, ele tá noivo. E daí, o noivo tá super empolgado pro casamento, tá muito feliz pra casar, enfim. Daí, a noiva tá, tanto faz. Daí chega o dia do noivado, o noivo todo arrumado, e daí eles se perguntam: ué, cadê a noiva? E daí ele vai na casa dela e bate lá, e quando vê, ele dá de cara com ela, sentado, nada contra a Netflix, tá, irmãos? Ela tá sentada no sofá, e ela tá sentada no sofá olhando Netflix, e ele tem que acordar: acorda, a gente vai casar, sabe? Não, Jesus, ele quer que você esteja pronto, porque a palavra afirma ali, ó, que para quem não está pronto, Jesus, ele vai falar isso, sabe? Eu não sei quem são vocês. Jesus, ele quer reconhecer vocês, ele quer saber o mais íntimo de vocês, sabe? E quando fala ali das 10 moças, o número 5 ali representa responsabilidade humana, sabe? Não era a responsabilidade do noivo que elas tivessem óleo reserva, não. É minha e sua responsabilidade de ter óleo reserva. É minha e sua responsabilidade de ter prioridade no reino dos céus com as coisas que Deus se importa, sabe? E ali também diz que tem dois tipos de cristão, os sem juízo e os ajuizados, sabe? O quanto você tem pagado o preço pelo evangelho, o quanto você tem investido não só no evangelho em si, mas quando a gente fala de pessoas também, sabe? Porque, cara, às vezes são coisas mínimas que a gente não consegue renunciar, cara. Assim, Jesus, ele quer nos levar ao mais profundo do amor dele, ele quer que nós desfrutemos mais do que aquilo que ele tem para nós, sabe? Porque Jesus ali fala de um casamento, né? Ele está falando, ele abriu as portas para ela entrar para um casamento. Jesus quer que você desfrute da mesa do banquete, sabe? Jesus, ele não quer só que você seja salvo
Porque a salvação, ela basta para você, sei lá, não ir pro inferno. A salvação te salva de não ir pro inferno. Só que Jesus, ele não quer só que você seja salvo do inferno, ele quer que você tenha uma vida com ele, ele quer que você reine com ele, ele quer te levar ao mais profundo, sabe? Chegou o tempo, irmãos, chegou o tempo de nós viver uma vida medíocre. Jesus não chamou você para viver algo medíocre. Jesus chamou você para viver algo além daquilo que você sonha, além daquilo que você imagina, sabe? Deem o seu melhor pelo Evangelho, sabe? Porque a palavra diz que nós seremos recompensados por isso, sabe? Só que é tanta paixão no nosso coração por Jesus que ele não faz algo pensando na recompensa. A gente faz algo pensando no amor que nós temos por ele. E para nós termos esse amor ao ponto de não pensar duas vezes em fazer algo para Jesus, nós temos que entender que nós somos amados, porque nós só entendemos que nós só amamos a Jesus quando nós entendemos que somos amáveis. Então, ame as pessoas, e nesse ponto eu quero entrar. Ame as pessoas, mas também entenda o amor de Jesus ao ponto de você se amar, porque às vezes nós nos comparamos, nos menosprezamos, sabe? Com pessoas, sabe? A pessoa, ela tá vivendo isso, mas eu nunca tive oportunidade. Não, irmãos, a oportunidade, ela já foi dada na cruz, em Cristo Jesus. Você só desfruta, Deus só te leva até onde você crê. Então não é uma questão de, meu líder não me dá oportunidade. Tal pessoa não me dá oportunidade. Não, irmão, Jesus te leva até onde você crê. Chegou, sabe, de vitimismo, chegou de levar as coisas com mediocridade. Não, desfrute daquilo que você crê. Você só vai desfrutar daquilo que você crê, sabe? O Provérbios fala que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, nós somos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos. Então, você tem um poder para se amaldiçoar ou para viver mais além. Então, cara, saia palavras de vida da sua boca, sabe? E também que nós não venhamos julgar pessoas, porque ali é muito específico, sabe? Às vezes a gente, o ser humano, né? Eu acho que ele tem esse problema, na verdade, de olhar para uma pessoa e tipo assim, se preconceituar dela. Então eu olho para aquela pessoa e penso, aquela pessoa tem cara de chato, aquela pessoa, sei lá, sabe? Então, tipo assim, Jesus, ele foi o único que deu o boleto e pagou ele também, sabe? Se você não for dar o boleto e pagar ele também, então não dê o boleto, sabe? Quando nós entendemos tudo aquilo que Jesus quer tratar em nós, nós baixamos a regra de julgamento do irmão, entendeu? Tipo assim, porque ué, tu levantou a mão, Victor. Porque, cara, quando nós entendemos que uma vez eu estava no encontro e eu tava o primeiro encontro que eu fui servir, eu assim tinha me convertido, né? Eu estava transformando muita coisa, ainda tá, na verdade. E daí eu estava compartilhando com uma irmã, né? Não sei o que, eu tava reclamando de alguma coisa, né? Daí ela falou bem assim, cara, você tem que abrir teus olhos, porque às vezes Deus não tem que transformar a pessoa, Deus está te dando aquela situação para que ele te transforme. Então que nós não venhamos olhar para uma pessoa julgando ela, mas que nós venhamos olhar para ela sabendo que Deus quer transformar algo na nossa vida a partir disso, sabe? Esqueci de falar. Que nós viemos entender, né, nesses dias que Jesus, ele quer nos levar a algo mais profundo, que ele quer que nós venhamos ser pessoas comprometidas, sabe? Comprometidas com aquilo que ele nos deu, mas não vai ser uma questão de obrigação, sabe? Porque às vezes nós passamos a vida toda fazendo coisas por obrigação, só que não. Jesus, ele quer que nós entendemos o amor dele para que nós venhamos fazer a partir do amor dele. Eu quero compartilhar, deixa eu só ver quanto tempo aqui. 26, tá. Eu quero compartilhar outra coisa rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Aqui. 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 3, eu vou ler até o 3. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras não seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada.
que eu quero falar sobre isso. Cara, as nossas obras, elas devem estar fundamentadas no amor de Deus por nós. Porque não adianta eu fazer algo sem amar, sem fazer aquilo porque eu amo Jesus, que nem eu estava falando. Não adianta eu fazer por obrigação se eu não tenho amor por aquilo que eu estou fazendo. Eu faço coisas porque eu amo aquilo, eu amo a Jesus, eu sei que aquilo tem que ser feito porque quanto mais eu olho Jesus, quanto mais eu entendo o amor de Jesus, mais eu sei quem eu sou em Jesus. Então eu faço coisas não por obrigação, mas é algo que tem que ser consequência. E outra coisa que, cara, agora eu lembrei. Às vezes as coisas elas estão tão visíveis aos olhos de Deus, aos olhos das pessoas e aos nossos olhos, sabe? Então, por que não nos autodisciplinar? E quando eu tô falando de autodisciplinar, eu não tô falando de me comparar, de me julgar, mas eu tô falando de eu, cara, que nem eu tava falando hoje pro Vitor e pro Paulinho. Nós, como cristãos, nós temos que nos autoconhecer, até conhecer os nossos limites, sabe? Nós temos que saber até onde, cara, eu sei que eu posso até aqui, senão eu vou cair. Não, então nós temos que se autoconhecer. Não, eu posso até aqui, então eu só vou até aqui, porque senão não vai dar certo, sabe? Nós temos que conhecer a nós mesmos. Nós temos que saber nossos limites, sabe? Porque sabendo os nossos limites, nós conseguimos nos autodisciplinar. Então, que nem eu tô fazendo agora um propósito, assim, com a Larissa, que a gente tá sem mexer no Instagram, entendeu? E isso tem aberto muitas portas pra mim. Eu tenho visto muitas coisas que eu não tava vendo. Porque eu ia lá fazer meu devocional e daí quando veio, dava uma notificação. E daí eu entrava e ficava uns 10 minutos ali. Tipo assim, então, isso abriu muitas portas na minha vida, porque eu comecei a renunciar aquilo que não fazia sentido. O que me acrescenta? Não me acrescenta em nada. Não me acrescenta em nada e isso me afasta de Deus. Irmãos, nós temos que decidir mudar. Não no aspecto que eu vou fazer na força do meu braço, mas Deus vai poder. Deus é poderoso para transformar, mas Ele só vai poder te transformar se você decidir que quer ser transformado. Então, às vezes nós ficamos colocando tanta coisa debaixo do tapete. Não, agora não vou resolver. Mas daí chega uma hora que a gente não vai conseguir olhar para as outras pessoas que estão na mesma sala que a gente, porque a gente colocou tanta coisa para resolver depois, debaixo do tapete, que a gente não vai conseguir mais ter conexão com pessoas, que a gente não vai conseguir mais olhar para outras pessoas, sabe? Então, que nesse tempo, né, a gente começou a compartilhar, o pastor compartilhou no início do estudo de Apocalipse, que nesse tempo nós íamos estar com uma linha pronta. Às vezes chegar, eu estou pronto para disputar um casamento perfeito com ele, sabe? Às vezes ele tá voltando, mas a palavra diz que né, na verdade, o que mostra que a volta de Jesus não é esse caos que está acontecendo, não é coronavírus, não é medo das pessoas, não é aflição, não. O que vai voltar à volta de Jesus é uma igreja apaixonada. E eu creio que nesse tempo Jesus ele tem nos mostrado o que é verdadeira paixão pelo Evangelho. Renúncia, prioridade, o quanto eu pago pelo Evangelho. Mas quando eu falo disso, eu estou falando do meu coração, está no centro disso. Eu estou falando de eu sou tão apaixonado por Jesus que isso é uma consequência, sabe? Ele está nos levando ao mais profundo nesse tempo, mais profundo do amor dele, sabe? Que nós devemos ser pessoas que não medem esforço para renunciar, porque às vezes é difícil ter uma renúncia, é difícil mesmo, às vezes é difícil renunciar, às vezes é difícil segurar o meu limite, às vezes é difícil fazer essas coisas, mas nós fazemos por amor a Jesus, porque não existe nada mais importante, não. Nada mais importante que o Evangelho de Deus, sabe? Não existe mais nada importante que Jesus, sabe? Qualquer coisa pode ser muito boa agora, só que Jesus ele não quer que você viva uma vida perfeita somente aqui na Terra. Ele quer que você desfrute disso no céu também, sabe? Ele quer que você governe, ele quer que você pague preço, ele quer que você esteja com ele no casamento perfeito. E nesses dias nós devemos ser pessoas que pagam preço de verdade, sabe? Com amor, com prioridade, sabe? Todos nós temos oportunidade para isso, que você desfrute dessa oportunidade. Quer compartilhar alguma coisa, Jefferson? Deixa eu abrir o áudio aqui. Boa noite. A gente tem compartilhado essa semana, né? E a gente tem falado muito sobre propósito, né? E quando nós entendemos o nosso propósito, nada que acontece pode nos parar, né? Aquilo que a gente enfrenta, né, não pode nos parar. O momento que nós estamos hoje, né? O mundo fala de uma grande epidemia, mas nós falamos de um posicionamento de fé, né? O mundo fala que o melhor vamos dizer assim,
é não se expor, mas o Evangelho nos leva, né, como um posicionamento de fé, a nos expor e a agora trazer o reino de Deus para a terra, né? E a gente sabe que não é essa terra que nos governa, né? Não é este reino, né, caído que nos governa, mas nós somos, né, regidos, né, pelo reino, né, do Senhor Jesus, né? Então, quando nós, nesse momento que nós estamos passando, né, nós temos que entender que o propósito, tudo aquilo que nós precisamos para vencer o propósito, o Senhor já nos deu, né? O Senhor é tão bom que Ele nos escolhe, Ele nos dá um propósito, e agora tudo aquilo que nós precisamos para cumprir esse propósito também Ele nos dá, sabe? Então, 100% disso tudo é Ele, né? 100%, né? Não tem nada nosso, é só, a única coisa que vem de nós agora é uma decisão de sermos participantes disso, né? Uma decisão sabe, de abrir mão, muitas vezes, que nem falou, de coisas ali que tiram o nosso tempo, coisas que nos levam a cair muitas vezes, coisas que, vamos dizer assim, que como eu falei ontem, tempo jogado fora muitas vezes, mas o Senhor, Ele já nos deu um propósito, e esse propósito Ele conhece muito bem, né? A pastora Duraldo muito fala, né, que quando Deus Ele decide fazer algo na nossa vida, é porque isso já aconteceu. Deus ele já sabe o fim disso, né? Então ele não começa um propósito sem saber como, né, como vai acabar. Ele já começa do fim. Esse propósito já começa, né, do final. Então nós por muitas vezes não entendemos, né? Mas tudo aquilo que nós precisamos para vencer o hoje, para agir no agora, né, e agirmos em fé e sabedoria, né, o Senhor já nos deu. Esse propósito ele está completo, né? Então hoje, né, a palavra de Deus diz que nós temos que nos posicionar e dizermos, né, eis-me aqui, né, eis-me aqui. Nós estamos aqui, né, para o Senhor, Ele é o protagonista, Jesus é o protagonista da história, mas agora Ele nos chama para essa história, né? Ele nos chama para isso, para esse evangelho, para que a gente venha se posicionar agora e trazer então esse reino para onde nós estamos, né? Ali em Colossenses 3:24 vai dizer, né, que o Senhor, Ele é bom e Ele está ali para nos recompensar, né? E ali fala que nós seremos recompensados, né, e pelas obras, né, pelas obras, mas também aquelas pessoas ali que praticam o mal também vão ser julgadas por aquilo ali, entende? Então, o propósito do Senhor, né, ele já tu tem, mesmo que a gente, talvez tem pessoas, irmãos aí que talvez não caiu a ficha ainda, né, talvez não abriram os olhos para isso, mas o propósito já foi aplicado na cruz do Calvário, no dia, né, em que Jesus se entregou lá. A palavra de Deus diz que muito antes disso Ele já tinha nos escolhido, então quando Ele nos escolhe, Ele já nos deu um propósito, né? Então eu quero a recompensa, né, de tudo aquilo que o Senhor já colocou nas minhas mãos, né? Eu quero cumprir esse propósito e eu sei que Ele é bom para recompensar, né? Então essa palavra ela tem enchido o nosso coração, né? E creio que nós vamos avançar muito nesses dias. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Agora eu lembrei que ali em Gênesis, quando fala que Jesus chamou Adão e Eva ali, ele está falando de chamar na posição de filho. Então o nosso chamado é ser filho. Se eu sou filho, automaticamente eu desfruto daquilo que Deus tem para mim, do propósito dele, da recompensa dele de vida, da herança dele. Então nesses dias que você entende a sua posição de filho, ser filho não é simplesmente ser filho de Deus, não. Ser filho é você desfrutar da herança, desfrutar da bondade, desfrutar do propósito de Deus, sabe? Então é como se Deus, ele tivesse, se Deus fosse um empresário, ele tivesse uma empresa super grande, sabe? E ele, sei lá, entregasse aquilo para você.
O que você tem feito com aquilo que Deus deu para você? Essa é a pergunta que fica nessa noite, sabe? Então, convido vocês a pegar o seu pão e o seu suco, né, que é o corpo e o sangue de Jesus, para nós orarmos.